Quero saudar todo o capaz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa noite, estou aqui, nesse dia de hoje, estou aqui para deixar para os amados irmãos, amadas irmãs, né, alguma palavra que encontra na Bíblia Sagrada do nosso Senhor, né? Aqui quem está nesse momento falando é o nosso irmão Vitor, né? Estou contente por estar aqui e poder falar está trazendo essa mensagem aqui nesse dia de hoje. Então quero que tudo seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos, a vossa irmã e o amado ouvinte que possa receber hoje um entendimento espiritual, mas muito mais uma bênção do Senhor Jesus, né? Seja abençoado, né? A você, seu lar, sua família, né? Seja abençoado e cheio do Espírito Santo no seu lar para te guardar e te guiar. É que o nosso irmão Vitor deseja para você, né, nesse dia de hoje, né? Então quero deixar aqui, meus amados irmãos, minha amada irmã, meu amado ouvinte, né? Algumas palavras que encontra na palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouco de uma terra que os santos vai herdar, né? Vai viver nela para sempre, né? Porque eu já vi pessoas falando que essa terra que nós está nela hoje, diz que ela vai ser reformada e os santos vai viver nela, o povo, né? Mas dá para entender pela palavra aqui que não é essa terra que nós estamos aqui, que nós estamos vendo, enxergando, né? A palavra de Deus nos diz que é outra terra, né? Aqui no Salmo 37, capítulo 11, muitos perguntam nesse salmo aqui, que diz assim, no Salmo 37, capítulo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, né? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas nós for aprofundar na palavra, né? Jesus fala que essa terra vai passar, né? Pela Bíblia essa terra vai passar, né? Então nós vimos lá no livro de Mateus também 5:5, lá em Mateus, né? Capítulo 5 e versículo 5, diz também: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Depois mais embaixo no 5, eu falei o 4, né? Agora estou falando o 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas Jesus falando dessa terra, Jesus está falando de uma terra muito longe, uma terra que vai estar muito distante do que ele está falando, né? Então nós vemos que e veja muitas pessoas falando que essa terra vai permanecer, né? Mas nós aprofundar bem na palavra de Deus, nós vemos que essa terra que nós vamos herdar, pela palavra de Deus, né? Lá no livro de Mateus, né? Mateus capítulo 25, versículo 34, a Bíblia nos diz assim, 33, 34, meus amados irmãos: e porá a ovelha à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora que nós damos uma parada, né? Para nós termos um pouco de entendimento dessa palavra, né? Então Jesus diz que esse reino já está preparado, Deus da fundação do mundo, né? Está preparado Deus da fundação do mundo, esse reino. Essa terra, meus amados irmãos, Jesus já fala dessa terra quando ele estava com o Pai, né? Então essa terra já estava preparada, né? Quando ele estava com o Pai, já foi preparada e ela está preparada Deus da fundação do mundo. Então se os irmãos entrar aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, também vai trazer alguma ilustração, né? Vai trazer alguma ilustração aqui no Evangelho de João, né? Capítulo 25 e versículo, né? 34. Não sei se os irmãos também já entrou nesse Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 34, mas eu quero que os irmãos, como diz, acompanhem comigo, né? Para nós poder junto
aprender, né? Então vamos lá, meus amados irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, né? Diz assim, vou pegar o 24 e o 25 junto para nós entender mais essa palavra. Aqui diz assim: Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amado antes da criação do mundo, porque tu tem me amado antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes de construir a terra, Jesus já estava no lugar com o Pai. Ele já estava numa terra com o Pai, né? Lá ele diz: Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então nós vemos que essa terra está preparada antes da fundação do mundo, antes de existir essa terra aqui, meus amados irmãos. Jesus já estava com o Pai no mundo habitável de Deus, né? Junto com o Pai lá, ele estava em espírito com o Pai. Porque lá em 1 João, né, o Evangelho de João 1, capítulo 1, fala assim: no passado era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vimos a sua glória como a única glória do Pai, cheia de graça e de verdade. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida. Então nós vemos que Jesus é a vida. Ele estava com o Pai no passado. Ele era o Verbo que se fez carne, né? Então nós aprofundar na palavra Jesus mostrar o lugar onde ele estava com o Pai, né? Também qual esse lugar que Jesus estava com o Pai. Agora nós precisamos observar lá qual era o lugar que Jesus estava com o Pai, meus amados irmãos. Vamos dar uma observada, né? Provérbios capítulo 8, né? Vai falar da sabedoria de Salomão, que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, né? Então Deus deu sabedoria para Salomão. Então Salomão tinha um entendimento espiritual muito grande, né? E Salomão vai estar falando aqui nessa sabedoria. Então vamos lá no livro de Provérbios, onde Jesus estava com o Pai no passado, na eternidade, né? Aqui diz assim no Provérbios, irmãos, capítulo 8, versículo 22, diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fonte carregada de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos osteiros eu fui gerada, né? Antes das montanhas, ele diz que ela foi gerada. Mas quem, irmãos, foi gerado? A palavra, irmãos. Que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou. E Jesus é a imagem de Deus invisível no meio de nós, né? Então nós vemos que Ele é a sabedoria. Jesus é a sabedoria, né? E existe desde a eternidade. Antes que a terra existisse, Jesus já estava com o Pai, no mundo do Pai habitável. Então vamos dar continuidade aqui, irmãos, né? Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, né? Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, né? Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia a sua delícia.
folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minha delícia com os filhos dos homens. Então nós vemos que já havia um mundo habitável antes da fundação da terra. Então Jesus já estava, né? Jesus já estava lá com o Pai, com Deus, em espírito. Ele foi gerado antes da fundação da terra, né? Que Jesus é parte do Pai, né? Ele é parte do Pai. Jesus, lá no livro lá na carta de João, acho que a carta de João, terceira, né? Fala que Jesus, ele é Deus. Mas que maneira, né? Nós podemos ver lá em João, lá nas cartas de João, deixa eu ver, João, deixa eu achar aqui, meus irmãos. Vamos nas cartas de João aqui, irmãos. É 1 João, capítulo 5, né? Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo. Vamos pegar do 19, né? Para nós ter mais confirmação. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno, né? Nós somos filhos de Deus, mas o mundo está na mão do maligno, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna. Então sabemos que Jesus saiu de Deus. Quando Jesus estava falando com o discípulo, era Deus falando através de Jesus no meio do discípulo. Porque Jesus é a imagem do Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Então nós vemos que nele estava lá junto com o Pai, né? Lá em João fala aqui, né? Ele diz que quando estava orando, Jesus disse: Pai, eu desejo aquilo que tu me deste, que possa estar comigo aonde que eu estiver, onde eu estou. Agora Jesus estava naquele momento, ele estava com o seu espírito, seu coração orando ao Pai. Ele estava com o Pai, né? Então nós vemos que ele estava com o Pai num lugar. Esse lugar é a herança do salvo, né? Lá em Mateus 25, 34 fala, né? Então, antes de a terra, da fundação do mundo, ele já estava com o Pai. E com o Pai, lá em João 17, 24, Jesus quer mostrar um lugar onde ele está, que ele esteja também, né? O servo dele, o santo dele esteja também, aquele que o Pai deu para ele, né? O seguidor dele, né? Qual é esse lugar? No livro de Provérbios 8, vai estar falando desse lugar que eu acabei de ler com os irmãos, né? No livro de Provérbios 8, com os irmãos, né? Então, nós vemos que em Provérbios 8 confirma o lugar que Jesus está. Ele está no mundo habitável do Pai, né? Que é o mundo de Deus. O Senhor me possuiu, né? Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, né? Ele já estava com o Pai, né? Antes de haver abismo, fui gerado. Antes ainda de haver fonte carregada de água, ele já estava com o Pai. Antes que os montes fossem formados, antes dos rosteiros, eu fui gerada, né? Antes ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó, né? Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Jesus fala, eu estava com ele, a palavra, Jesus. Quando compassava ao redor da face do abismo, Jesus estava com o Pai. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava a fonte do abismo, quando punha o mar o seu termo para as águas não traspassarem o mando, quando compunha o fundamento da terra, né? Quando o Pai compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia a sua delícia, folgava perante ele todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achava as minhas delícias com os filhos dos homens.
Então nós vemos que ele já estava com o Pai antes da existência da terra, né? Antes de haver mundo, Jesus já estava com o Pai, ele foi gerado. Então, irmãos, aqui a gente confirma que esse mundo que nós estamos, essa terra que nós vimos, essa terra vai passar, né? Essa terra vai deixar de existir. Vocês vão aprofundar lá na palavra de Deus. Jesus fala de uma terra muito longe, né? Uma terra antes da existência dessa terra. Lá em Mateus 5,5 está falando de uma terra que é antes da existência dessa terra, né? Jesus está falando muito longe. Então Jesus está pensando muito longe. Não é essa terra, porque essa terra vai queimar. Lá no livro de Pedro, capítulo 3, lá em 2 Pedro, capítulo 3, né? Nós vamos aprofundar Pedro 3, né? Os irmãos acompanham comigo, né? Lá em 2 Pedro 3,10, como você pode herdar algo, irmãos, que vai queimar, né? Lá em 2 Pedro 3,10 vai falar, diz assim, ó, 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passará com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro falando. Mas nós vamos dar continuidade da palavra. O mesmo Pedro, que é o apóstolo, nosso irmão Pedro falando, ele dá continuidade no 11 também. Olha lá, ó. Agora vai falar para o santo, a herança do santo. E havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vós convém ser em santo trato e piedade, né? Aguardando e apressando vós, né? Para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Agora o 13, mas nós, olha irmão, está falando, mas nós, Pedro falando, mas nós, está falando dos cristãos, daqueles que seguem o Senhor e obedecem a sua palavra. Então Pedro diz aqui, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça, né? Agora, se nós, então nós, irmãos, devemos guardar essas coisas. Aqui no 14 continuou falando, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dela, né, sejais achado, imaculado, irrepreensível e em paz. Então devemos procurar nos purificar e andar na presença de Deus para receber, né, essa terra. Aqui fala do novo céu, irmãos, né? Fala do novo céu e uma nova terra, né? Esse mesmo apóstolo falando, Pedro, né? Fala de um novo céu, uma nova terra. A Bíblia fala aqui de 3 terras, né? Então aqui nós estamos falando de uma terra que nós está nela. Depois lá em Provérbios fala de uma terra que era o mundo habitável de Deus no passado, quando Jesus estava com ele, a palavra estava. E fala do novo céu que vai descer, né? Olha lá, agora fala de outro mundo que foi feito, né, antes da fundação da terra. Fala de um novo terra, fala, né? Fala para nós que é o reino de Deus, né? Fala que, né? Então nós vemos que falando do reino de Deus, né? Do mundo habitável de Jesus, né? Uma nova terra que os mansos herdarão e verão nela com Cristo, né? Então é chamado também de nova terra, irmãos. Por quê? Por que nova? Porque a primeira vez o salvo vai entrar nela, né? A primeira vez. Então a primeira vez que o salvo vai entrar nela, ela é nova. Ela é nova para nós, é uma nova terra, né? Então ela está lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 21, né? Se os irmãos for lá no livro de Apocalipse capítulo 21, diz assim, ó, irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. João, na ilha de Pátio, a revelar, ele viu essa terra, ele estava em espírito, foi arrebatado em espírito
ao céu e ele viu essa terra. E diz assim João: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Então nós vemos, irmão, que os mansos vão herdar uma nova terra. E essa nova terra já está preparada, Deus da fundação, antes que a terra existisse, já está preparada essa terra. E a palavra de Deus não diz aqui no livro de Apocalipse que ela vai descer do céu. E fala aqui também, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, porque essa terra não tem mar. Está falando que não tem mar essa terra nova, né? Porque o mar já não existe. Já passou o céu, né? Já passou o primeiro céu, passou a primeira terra. E o mar já não existe mais, né? Então está falando no livro de Apocalipse, né? Não tem mar. Então, Jesus diz que toda coisa passa, né? Vai passar. Jesus disse, tudo passará, né? Lá no livro de Mateus 24, né? Vou olhar aqui para os irmãos, no livro de Mateus 24, 35, né? Vamos no livro de Mateus 24, 35, meus amados irmãos, para nós dar mais uma passada aqui, né? 24, 35, vamos junto comigo, irmão, para nós ver que Jesus está falando também aqui, né? Aqui no livro 24, 35, vamos ver o que está falando, né? Deixa eu acompanhar aqui para os irmãos 24, 35, 24... 35. Vamos lá. Aqui diz assim, ó, no 34, né? Diz assim: em verdade vos digo que não passarás esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Então Jesus está confirmando que tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar, né? Então quando ele fez a revelação para João, lá em Apocalipse capítulo 21, é Jesus falando, né? Com João através do anjo, né? E a palavra de Jesus não passa, porque Jesus, irmãos, ele é eterno. Ele já estava com o Pai antes que o mundo existisse, né? Ele já estava com o Pai, né? Então nós vemos que Jesus diz que tudo passará, mas a palavra dele não há de passar. Lá no livro de Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 3, né? Segundo Pedro, capítulo 3, né? Vamos ver, irmãos, em segundo Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 3 e versículo 12 e 13. Vamos ver o que fala aqui, né? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, em piedade, aguardando e apressando vós para a vinda do Senhor, do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Então Pedro fala que estamos aguardando um novo céu e uma nova terra que habita a justiça de Deus, irmão. Porque essa terra aqui já não está habitando mais justiça, é tanta coisa, né? Mas sabendo que esse mundo que Jesus fala, lá habita a justiça, porque é um mundo que não tem corrupção, não tem pecado, né? Então esta é a terra dos mansos, onde habita a justiça, né? Lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, né? 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver mais confirmação em 2 Coríntios capítulo 4, né? Vamos ver o que fala também lá, né, irmãos? Em 2 Coríntios, né? Vamos comigo, manda aí ver também lá, irmão. 2 Coríntios capítulo 4.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Vamos ver o que fala, né? Mais confirmação. Vamos 17, para nós ficar um pouquinho atrás. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora o 18. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Viu, irmão? Viu o que está falando aqui? Nós devemos buscar aquilo que nós não conseguimos ver, porque tudo isso que nós estamos vendo, nós vemos, é temporal, vai acabar. Mas aquilo que nós não vê é eterno, é para sempre. Então os irmãos veem que o irmão está vendo daqui, o irmão enxerga os arcos do céu, enxerga a terra, enxerga tudo que há aqui, os irmãos conseguem ver. Mas essa terra que está aguardando para o povo de Deus, nós não conseguimos ver, irmãos, né? Não conseguimos, porque na Bíblia fala que Paulo foi até o terceiro céu em espírito. Então o irmão olha para cima, vamos ver aí o primeiro céu, já não consegue ver o segundo, e o terceiro nem tem jeito de conseguir ver, nós não vemos, né? Então aqui diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: não tentamos nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que vê são temporais, passa, vai acabar, temporais, e as que se não vê são eternas, irmãos. É que eu tenho para deixar para os irmãos nesse dia de hoje, para deixar para os irmãos que essa terra, irmãos, vai acabar, vai ser queimada, destruída, e os santos herdarão uma terra que já está preparada desde o passado, do futuro, antes da terra que está preparada, e é chamada de nova terra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, uma nova terra que vai descer do céu, né? Que já o primeiro céu passou, a terra já passou e o mar já não existe, mas a nova terra vai descer do céu endereçada para o seu povo, né? Então que Deus pode abençoar cada um dos irmãos, do ouvinte, das irmãs, né? No nome santo do Senhor Jesus, que você pode receber uma bênção hoje, né? Através do Espírito Santo de Deus, que possa abrir a sua mente cada dia mais para entender as Escrituras, né? Compreender e aprender dela, né? Porque a Bíblia diz, né? Que devemos examinar a Escritura para que dela possamos ter vida, né? Então é ela que nos ensina, nós entender a palavra de Deus, né? Não é o homem que ensina, mas é o Espírito Santo de Deus, através da Escritura, nos ensinando e nos dando um entendimento da palavra. É que eu tenho para deixar para os amados irmãos, amadas irmãs e o amado ouvinte nessa noite. Que Deus o abençoe a cada um de vós que está ouvindo essa gravação, dessa palavra, né? Seja abençoado. Abre o seu coração para Jesus, deixa ele entrar na sua vida nesse dia de hoje, né? Jesus diz na sua palavra: eu bato na porta, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então faça isso, meu amado ouvinte, né? Você que não tem um conhecimento da palavra, abre o coração para Jesus, deixa ele entrar na sua vida e abençoar o seu lar, abençoar toda a sua família, né? Nesse dia de hoje e em todo dia da sua vida, para que você seja abençoado, né? E ser conhecedor da palavra do Senhor Jesus, para que você possa, né? Herdar, né? Herdar essa maravilha que é, né? Um conhecimento espiritual da palavra de Deus, né? Então é que o irmão deseja para você que você possa abrir seu coração nesse dia de hoje para Jesus, porque Ele está batendo na porta do seu coração, né? Te fazendo um convite nesse dia de hoje, né? Para que você possa aceitar Ele como seu salvador da sua vida e deixar Ele guiar seus passos, né? Lá no livro de Apocalipse, acabei de falar para os irmãos e o amado ouvinte, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, né? Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, né, a porta,
Entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer-lhe, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que maravilha, né, meus amados? Que maravilha você poder um dia vencer e sentar junto com Jesus no trono dele, né? Aquele trono que ele recebeu do Pai e junto com o Pai. Que Deus te abençoe. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.